Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu estive pela manhã com os irmãos para compartilhar a palavra no Salmo 128. Foi uma manhã muito boa, muito agradável. E agora vamos falar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Meu nome é Bilglas, sou seminarista da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Meu tutor é o Samuel Rocha Lopes, ao qual me deu a bênção de estar aqui com os irmãos. Sou grato pela vida dele. Queria apresentar também a minha esposa, a Natália, que está aqui me acompanhando. Uma coisa que eu sempre quis dizer, meus irmãos, eu sempre falava, quando eu for pregar, eu vou falar isso. Estou aqui acompanhado pela mulher mais linda dessa igreja. Queria apresentar também os meus convidados, a minha família. Tem uma caravana aí. Minha família e meus convidados puderem levantar a mão só para a igreja identificá-los. Glória a Deus. Meus irmãos, vou tentar não tomar muito tempo da igreja. O pastor falou que eu tenho até meia-noite. É isso? Abram comigo no livro dos Salmos, no capítulo 127. Essa versão que eu estou lendo é a Ara, tá? Salmo 127. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são seus filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus irmãos, estamos no mês de família. Então, quando o pastor Marcelene me convidou para trazer a palavra, eu pensei o que falar para uma igreja que já vai ouvir o mês todo sobre família. E geralmente, quase todas as mensagens que nós ouvimos abrangem muito a família, porque a família é projeto de Deus. Então eu comecei a orar, comecei a perguntar a Deus o que falar. Senhor, o que o Senhor quer que eu transmita para a sua igreja? E aí Deus falou comigo, e o tema que Ele deu no meu coração é família. Sem Deus, todo o esforço é em vão. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje, meus irmãos, a ideia de dependência de Deus. Nós vamos trabalhar aqui a ideia de que sem Deus, nada vai dar certo. Sem Deus, meus irmãos, tudo vai ruir. E é isso que o salmista aqui quer dizer. De manhã nós demos um panorama sobre o Salmo 128. Nós falamos um pouco sobre o livro dos Salmos, como que ele foi construído. Nós falamos um pouquinho sobre o autor. E eu quero recapitular um pouquinho com os irmãos, bem rápido, alguns irmãos que não estiveram aqui de manhã. O livro dos Salmos, meus irmãos, ele é um livro que foi organizado. Ele não é um livro que está aqui na Bíblia por acaso. Nós temos um livro que foi escrito durante 1000 anos. Então nós temos realidades diferentes. Então nós temos contextos diferentes. E se nós não entendermos qual contexto esse salmo foi escrito, nós não vamos entender a intenção do autor. Então eu queria fazer uma ressalva aqui com os irmãos, eu queria combinar algo com os irmãos aqui. Meus irmãos, eu creio que o mesmo Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito Santo que está em você. Amém? Eu creio que o mesmo Deus que está aqui, que me revelou essa palavra, é o mesmo Deus que revelou a palavra no seu coração. Amém? Então, a interpretação desse texto, ele deve ser a mesma para mim e para você. Mas a aplicação, ela é vasta. A aplicação, ela é abrangente. Então, nós precisamos entender, primeiramente, o que o autor quer dizer. Esse salmo foi escrito por Salomão. O que Salomão queria transmitir através desse salmo? Quem era Salomão? Por que ele escreveu?
Qual o motivo dele colocar essas palavras específicas? Por que Deus inspirou o seu servo a falar sobre isso? Então nós precisamos olhar para o acontecido, para o evento e para o escritor, para, a partir disso, então, entender a motivação de Salomão de escrever esse salmo. O livro dos Salmos, meus irmãos, ele é dividido em 5 partes, rapidamente, porque isso nós já falamos de manhã. O livro 1, ele vai de Salmos 1 a 41, que vai falar do período da monarquia, vai falar de Davi. Davi é um dos maiores escritores, ele vai escrever 73 salmos. Então, esse primeiro período, esse primeiro livro, é Davi falando sobre a casa de Davi, sobre a dinastia de Davi. É Davi falando sobre ele, sobre as suas angústias, sobre as suas vitórias. No segundo livro, que vai dos Salmos 42 a 72, vai falar sobre a expansão do reino, vai falar sobre a estabilidade do reino, vai falar sobre Davi, sobre Salomão, vai falar sobre Ezequias. No terceiro livro, vai dos Salmos 73 a 89, é o declínio de Israel, é a queda daquele povo. Por isso que é muito comum nós vermos orações, lamentos, através desses salmos. A partir dos Salmos 90 a 106, é o quarto livro, é o período do exílio. Salmo 90, Moisés falando sobre o exílio. No quinto livro, que é onde a gente vai trabalhar aqui hoje, vai do Salmo 107 ao Salmo 150. É o período pós-exílio. Então, esse salmo ele é encaixado no período pós-exílio, e você vai ver aí na sua Bíblia, que está bem claro em cima, antes de começar o texto, cântico de romagem. O que é um cântico de romagem, meus irmãos? Isso aqui é um cântico que eles cantavam e falavam para subir até Sião, até o templo. Eles cantavam esse salmo que a gente acabou de ler aqui. Eles cantavam desde o Salmo 120 ao Salmo 134, em família, caminhando em conjunto. Eles subiam cerca de 750 metros de altura, andavam mais ou menos 40 quilômetros, glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Olha que maravilhoso isso. Eles subiam falando sobre Deus. Eles subiam exaltando a Deus. Algumas Bíblias vocês vão encontrar também como o cântico de subida, ou o cântico dos degraus, porque é sempre na ideia de subir até o templo. Mas a gente tem aqui 3 períodos, e nós precisamos dividir esses 3 períodos, para entender a intenção do autor. Quando Salomão escreve, Salomão não estava no período pós-exílio, ele já tinha morrido há muito tempo. Salomão escreve esse salmo quase 1000 anos antes de Cristo. E quando ele escreve esse salmo aqui, a intenção deles, meus irmãos, era falar sobre a construção do primeiro templo. Era falar sobre a construção daquele templo que Deus pediu para que ele fizesse. Davi tenta construir o templo, Deus fala que não, porque a mão dele era uma mão suja de sangue, mas ele promete que a sua casa permaneceria, que haveria uma dinastia através de Davi. Ele promete que o filho de Davi seria o libertador. Não é Salomão, é o próprio Cristo. Mas então, Salomão, quando ele constrói esse templo, que era um mega templo, é um templo, meus irmãos, só para terem uma ideia, 27 de profundidade, 9 de largura e 13,5 metros de pé direito. Então é uma mega construção, 1000 anos antes de Cristo. É uma mega construção. E aqui ele declara muito forte, dizendo, se o Senhor não estiver conosco, tudo isso é em vão. Se o Senhor não habitar aqui, essa construção não vale de nada. Se o Senhor não estiver conosco, tudo isso aqui é inútil. Então é isso que Salomão afirma. E aí nós vamos para o segundo cenário. Qual que é o segundo cenário? Nós vamos para o período do pós-exílio, onde eles pegam esse escrito de Salomão e cantam, subindo para o segundo templo. Nós tivemos o exílio, a destruição de Israel, e agora eles constroem o segundo templo. Israel está voltando, depois de 70 anos de exílio, para a construção de um segundo templo.
Esse período, meus irmãos, que a gente está falando agora, é o período de Ageu, é o período de Esdras, é o período de Neemias, é o período de Esther, é o período de Zorobabel. Por isso é importante nós situarmos em qual parte da Bíblia nós estamos falando. Esse é o período. Esse é o período que o povo está feliz, peregrinando, construindo muros, voltando de um exílio, sendo libertos por Ciro, glorificando a Deus, porque, novamente, eles pegam um salmo que foi escrito lá atrás e dizem: se nós construímos esse templo e o Senhor não estiver, é em vão. E aí nós vemos para os dias de hoje, trazemos isso para o dia de hoje na aplicação, e esse salmo parece que foi escrito hoje, né? Parece que é atual, porque se o Senhor não estiver aqui, tudo isso aqui é em vão. Meus irmãos, se o Senhor não estiver aqui conosco, não faz sentido. Se não for para adorar e engrandecer o nome dele, não faz sentido isso daqui. Sem o Senhor, tudo isso aqui é inútil. Se você sair da sua casa, se você veio para cá nessa noite fria, nessa noite chuvosa, com outras intenções que não seja adorar o nosso Deus, a sua intenção é inútil. Ele te trouxe aqui. Você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então aqui nós estabelecemos algumas ressalvas, nós falamos sobre o Salmo, nós falamos sobre o motivo da escrita, e agora nós vamos iniciar o texto. Amém? Está todo mundo comigo? Ninguém dormindo? Vamos lá. Meus irmãos, esse livro, esses salmos aqui, ele é como se fosse uma miniatura de Eclesiastes. Quem já leu Eclesiastes aqui sabe que Salomão vai falando sobre construções, Salomão vai falando sobre o templo, Salomão vai falando quanto que é inútil trabalhar sem Deus. Então, esse capítulo aqui da Bíblia, ele é como se fosse uma miniatura de Eclesiastes. É muito importante, meus irmãos, a gente entender o que a palavra quer dizer e que cada momento quer dizer. Por exemplo, se nós pegarmos Ageu 2:9, que vai falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quantos aqui já viram uma interpretação totalmente errada sobre isso? Eu divorciei, e aí a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não tem nada a ver com isso. Ageu está falando do segundo templo. Ageu está falando da segunda construção. Mas ele não está falando da construção em si, ele está falando por quê? Daqui um tempo, daqui 400 anos, um Cristo seria apresentado naquele lugar. Daqui 400 anos, Jesus seria apresentado naquele templo. Ele é a glória de Deus. Ele é o consumador dos séculos. Ele seria apresentado. Por isso que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Porque quando ele foi apresentado por Simeão e por Ana, aquele lugar foi inundado pela presença de Deus, como nunca esteve. Essa é a glória da segunda casa. E, meus irmãos, nos dias de hoje, nós temos vivido vários dilemas na nossa família, na nossa casa. Nós temos pais apressados, nós temos mães angustiadas, nós temos filhos ansiosos. Já viu criança com ansiedade? Há 100 anos atrás tinha criança ansiosa? Então nós vemos, meus irmãos, que estamos vivendo num dia onde nós não acreditamos na dependência de Deus. Onde nós olhamos as circunstâncias e nós queremos resolver tudo com a nossa própria mão. Por isso que essa palavra aqui é muito atual, meus irmãos. Essa palavra aqui, ela é para os dias de hoje. Nós temos aqui no primeiro versículo duas condições e dois resultados. Qual que é a condição, qual que é o resultado? Versículo 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, essa é a condição. Qual que é o resultado? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o alicerce, se o Senhor não for o fundamento, se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não estiver conosco, em vão trabalham os que o edificam. Não faz sentido. Qual é o sentido da vida? Por que você nasceu? Você é
um acontecido do acaso? Ou você foi projetado por Deus, você foi planejado por Deus? Por que você está no século XXI e não em 1500? Por que você está aqui hoje e não na época da Reforma? Por que seu nome é João e não Daniel? Então, sem o Senhor, tudo isso é inútil, meus irmãos. Em vão trabalhos que edificam. A segunda parte vai dizer assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A condição é, se o Senhor não guardar, o resultado é, em vão vigia a sentinela. Quantas construções nós já vimos aí pelo mundo? Construções magníficas, grandes templos, grandes obras, e que sem o Senhor, hoje são apenas história. Vocês lembram da Torre de Babel? É só história. Vocês lembram dos jardins suspensos da Babilônia? É só história. Vocês lembram do farol de Alexandria, do Colosso de Rhodes, da estátua de Zeus? É só história. É só ruína. É só terra. Vocês lembram do templo de Artemis? Vocês lembram da cidade de Pompeia? Ou até mesmo das Torres Gêmeas? Sem Deus, meu irmão, é tudo em vão. Sem Deus não faz sentido. Sem Deus a minha casa e a sua casa não faz sentido. Sem que Ele edifique, nós trabalhamos em vão. Nenhum empreendimento, meus irmãos, se mantém de pé sem que Deus seja o provedor, sem que Deus seja o alicerce. E, meus irmãos, hoje em dia nós colocamos Deus como alguém opcional nas nossas vidas. Nós só buscamos a Deus quando precisamos, como se Ele não fosse a fonte que jorra eternamente. Percebe que nós só buscamos a Deus quando nós estamos desfalecendo? Mas você bebe água todo dia, não é? Você sente sede, não sente? Ele é a água da vida. Você sente fome, não sente? Ele é o pão da vida. Nós falamos de manhã sobre temor, nós falamos de manhã sobre andar com Deus, e nós acabamos nos apoiando em status, em renda, em métodos, em terapias, em autoajudas, e quando nada disso dá certo, nós procuramos quem? O Senhor. Meus irmãos, é quando a nossa alma está no abismo, é quando nós olhamos para o lado e não vemos mais solução. É quando nós estamos no fundo do poço. É quando nós olhamos para esse Deus, e é esse Deus que nos levanta. É esse Deus que nos ergue. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que esse Deus não está ali apenas para os momentos difíceis, não está ali apenas para o abismo. Esse Deus, Ele está ali para caminhar conosco dia após dia. Lembra que Ele mandou o seu Espírito Santo? Lembra que Ele mandou um Espírito para habitar em você? Lembra que nós falamos no início que o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você? É o mesmo Espírito que habita no pastor? Esse Espírito habita. E quando Ele habita, Ele não sai de você. Ele caminha com você dia e noite. Ele milita contra a sua carne. Meus irmãos, no Antigo Testamento precisava haver sacrifício. No Novo Testamento, Paulo vai falar em Romanos 12, que agora nós precisamos ser sacrifícios vivos. E qual que é o sacrifício que nós devemos fazer? É da nossa autossuficiência. É um sacrifício de nós mesmos. É sacrificar a minha própria vontade para obedecer o Pai. É esse sacrifício que a Bíblia chama. E isso exige o quê, meus irmãos? Na continuação de Romanos 12, 1, 2, renovação de mente. Isso só acontece através do Espírito Santo. Mateus 7, 26 e 27 vai falar assim: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. No versículo 27 vai falar assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
No Salmo 121:5 vai falar que declara que Deus é quem nos guarda. Ele que é o nosso protetor. Eclesiastes 2:11 vai falar assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Quem está falando aqui? O mesmo Salomão. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meu irmão, se você sai para trabalhar, você passa ali 8 a 10 horas no seu trabalho, volta cansado para casa, para levar o alimento para sua família. Se aquilo não for para glorificar a Deus, é em vão. Se aquilo não for para glorificar o santo nome de Jesus, aquilo é em vão. Porque você vai reclamar o dia todo. Porque você vai pensar, eu poderia ter ganhado na Mega Sena. Eu poderia ter um cargo melhor. E você pode. Mas onde você está hoje? O que você está fazendo hoje? Você está glorificando a Deus com a sua vida? A posição que Deus te colocou hoje, se Ele é soberano sobre você, onde você está hoje é porque Ele colocou. Vou falar bem baixinho agora. Esse inferno que às vezes você fala que está, foi Deus que colocou. Esse lugar que você reclama, foi Deus que colocou. Se Ele não estiver com você, faz sentido? Você vai comer um pão de angústias, meus irmãos. Qual o sentido de dizer que é crente, que é cristão, e caminhar sem o Deus, e caminhar sem o Pai? Ageu 1:6 vai falar, tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos. Sempre é insuficiente. Nunca dá, no final do mês não sobra nada. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Bebe, sente sede. Está bebendo da fonte errada. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. Continua se sentindo nu, porque o pecado envergonha. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquiel furado. É em vão, é inútil. Meus irmãos, a nossa casa só será edificada por Cristo quando nós colocarmos o nosso joelho no chão. Quando nós entendermos que Ele é o Cristo do pacto atual. Ele é o Cristo da graça. Ele se compadeceu das suas misérias. Sim, você era miserável. E Ele se compadeceu das suas misérias. Ele mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz por você. Toda aquela condenação era para cair sobre você e sobre mim. Mas Ele é o Cordeiro que nos substitui. Porque Ele se compadeceu das nossas misérias. Partindo para o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente, granjeastes, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Meus irmãos, essa parte aqui é muito importante, porque se nós não entendermos quem foi Salomão, nós não vamos entender o que ele quer dizer aqui. Salomão, quando recebeu o nome dele através do profeta Natã, ele foi chamado de Gedidias. O significado era amado do Senhor. E aqui é muito claro que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, o Gedidias do Senhor, o amado, Salomão se denominava assim como o amado do Senhor. Ele deixa bem claro que, mesmo tendo todas as riquezas, mesmo tendo o reinado que ganhou mais expansão na Bíblia, mesmo sendo o rei que fez mais alianças, mesmo sendo o rei que teve mais riquezas, o rei que teve o maior templo, tudo que foi conquistado foi quando ele dormia. Porque quem conquistava aquilo, meus irmãos? Era o próprio Deus. Não era pela força de Salomão. Ela era pelo próprio Deus. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo vai falar sobre aquilo que você recebeu.
E ele vai falar assim: se você tem algo e você recebeu, por que se vangloria? Se você recebeu. Ou seja, se você tem algo que veio de Deus, e você tem recebido dele, não é pelo seu próprio braço, não é pelo seu próprio esforço. É o próprio Deus que te concedeu. É o próprio Deus que te deu. Meu irmão, nós precisamos parar de nos vangloriar, meus irmãos, daquilo que fazemos, daquilo que achamos que conquistamos. Essa palavra aqui, penosamente granjeastes, é adquiristes, é ganhar. É inútil levantar de manhã, levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente você adquiriu. Foi penoso. Não foi prazeroso. Deus não estava naquilo. Então nós vemos hoje famílias escravizadas, nós vemos pais angustiados, nós vemos pais que trabalham muito e não dão atenção aos filhos e acabam perdendo a família. Quantos conhecem aqui pessoas que se dedicam em carreiras e acabam perdendo a família? Porque Deus não é o centro da vida dele. Porque o nosso Senhor não edificou aquele lar. Porque trabalhar sem Cristo é em vão. Edificar o lar sem Deus é em vão. Então, meus irmãos, vocês percebem que a maioria das causas que o homem apresenta na Bíblia de dificuldade se chama ausência da presença. Ausência da presença. Toda vez que o homem se distancia de Deus, dá errado. Toda vez que o homem cria um projeto e você fala, nossa, esse projeto é muito bom. Mas aí você continua lendo a palavra, sem Deus dá errado. No Pentateuco a gente vai ver sobre o censo, aplicação da lei, narrativa. Lei, narrativa. Lei, narrativa. Aí Deus fala assim, agora eu vou fazer mais um censo. E aí ele faz mais um censo, ele corta, ele faz lei, narrativa, lei, narrativa. Tudo, meus irmãos, que é sem Deus, vai ruir. Tudo que é sem Deus é inútil. Tudo que é sem Deus é em vão. Meus irmãos, se o trabalho é a nossa tese, e a nossa antítese aqui é o sono, é o descanso, então a nossa síntese é Deus. Ele é o motivo de tudo. Ele é a resposta. Ele é quem nós devemos nos apoiar. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso alicerce. Em Mateus 11, 28 vai dizer, vinde a mim e eu vos aliviarei. E em Hebreus 4, 9 vai dizer, inclinar em repouso. O que você faz quando está dormindo? Qual decisão que você toma? Quando você dorme, se o ladrão quiser entrar na sua casa, ele entra ou não? O que você está pensando quando está dormindo? Qual a autonomia que você tem quando dorme? Existe um Deus que controla tudo. Existe um Deus que é o Deus que vai cuidar de você, mesmo quando você acha que nada vai dar certo. Mesmo quando você está cansado e com sono, esse é o Deus que vai te suprir, meu irmão. E esse é o Deus que estabeleceu o descanso. O descanso também é de Deus. O próprio Deus descansou no 7º dia e Ele contemplou a criação. Você tem descansado? Você tem descansado em Cristo? Você tem obedecido o mandamento de descansar em Deus? A confissão de fé de Westminster vai falar assim, Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por sua sapientíssima e santíssima providência. Ele é o nosso Deus.
A sua sabedoria é eterna, a sua santidade é eterna. Meu irmão, se você tem alguma causa, entrega nele, que ele vai edificar o seu lar. Não é por força, não é por violência, mas é por esse Deus que te sustenta, te mantém de pé. Esse é o nosso Deus. Ele é grande, meu irmão. Ele é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Para a gente ir para a segunda parte e já finalizar, o terceiro versículo vai falar assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, filho não é peso, filho é fruto do ventre, é o galardão, filho é um salário, filho é uma bênção, filho é algo bom. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Meus irmãos, filhos são bênção, eles precisam ser lançados em Cristo. Para de prender esse seu filho aí, para de prender esse moleque que está crescendo debaixo da sua asa, que não vai amadurecer nunca, que não vai entender que quem é o Deus que dirige a sua casa é o Deus do Altíssimo. Aquele filho que acha que ele é o centro da atenção. Ele não é o seu projeto, ele é projeto de Deus. Ele é flecha na mão daquele que atira. E o alvo é Cristo. Está na hora de soltar esse menino, soltar a mão desse menino. Filhos, nem todos aqui são pais, mas todos são filhos. Quando a Bíblia fala sobre honrar, não é só respeitar. Quando a Bíblia fala de honrar, é sobre sustento. Sim, cuidar na velhice. Por que o Salomão vai falar aqui? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que tem muitos filhos, porque na sua velhice será cuidado. Feliz o homem que tem muitos filhos, numa casa que é edificada por Cristo. Filhos que ouvem a palavra, que creiam em Deus. Esses filhos que vão cuidar dos pais no futuro. Esses filhos que vão cuidar dos pais e sustentar eles. Ah, eu respeito meu pai, mas longe de mim. Então você não honra seu pai. Então você não tem honrado a sua mãe. É sustento, é cuidado, é sustento monetário, é pegar na mão, é cuidar, é trocar a fralda se preciso. Salomão está seguro, porque na sua velhice ele tem filhos, a aljava dele está cheia. Olha que riqueza, meus irmãos, essa palavra. Então, filho é um presente gracioso. Filho não é uma opção. Filho é algo que Deus manda para nós, meus irmãos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da sua porta. Quando baterem na sua porta, o seu exército pessoal estará lá, cheio de Cristo, cheio de Deus. Pronto para guerrear e para te proteger. Entende o que Salomão quer dizer aqui para nós? Entende que aquele povo estava subindo e cantando e glorificando, porque eles estavam em família, protegidos, cheios de jovens, glorificando a Deus e dizendo que tudo será em vão se ele não edificar aquela casa, se ele não edificar aquela família. Pais guerreiros que preparam e lançam os filhos para o reino são pais abençoados. O Salmo 128, que é uma continuação do Salmo 127, vai começar com bem-aventurados. Feliz é aquele. Bem-aventurado é aquele. Abençoado é aquele. Aquele a qual a casa é edificada por Cristo. Aquele provérbio, meu irmão, 22:6, que vai falar: educa a criança no caminho que deve andar. E quando ele crescer, jamais desviará. Isso não é uma promessa, isso é uma orientação. Isso não quer dizer que se você criar o seu filho na igreja ou na palavra, ele não vai se desviar.
Que quem sabe disso é só aquele que te predestinou antes da fundação do mundo. Mas nós sabemos que filhos fazem parte da aliança. Nós sabemos que filhos fazem parte do lar. E ele é um projeto de Deus. E você, quando aquela criança era pequena, subiu aqui nesse púlpito e disse que iria cuidar, e disse que iria orientar, e disse que ia ter culto no lar, e disse que ia ler a Bíblia com seu filho. Lembra disso no batismo dele? Você falou que ia ensinar a palavra aqui em cima. Você falou isso. Meu irmão, filho é projeto de Deus. Ele precisa entender quem é o dono da sua casa. Ele precisa entender quem é o sumo sacerdote. Ele precisa entender quem é o rei daquele lar. Ele precisa entender, meus irmãos, que Cristo faz parte daquele lugar. Meus irmãos, para finalizar, eu gostaria de trazer onde nós vemos Cristo nesse salmo. Tá, nós falamos de Salomão, nós falamos de família, nós falamos de casa, nós falamos de tanta coisa. Mas e Cristo? Onde que está Cristo aqui? Ele é o edificador. Em Mateus 16, 18, ele edifica a sua igreja. Em Salmo 121, 4, Cristo é o guardião, não dormita e nem dorme. Cristo é o verdadeiro amado do Pai. Em Mateus 3,17, este é o meu filho amado. Cristo é o filho predileto, ele é a flecha lançada pelo Pai, que atingiu um alvo chamado cruz. Meu irmão, você já pensou sobre cruz? Você já pensou sobre morte de cruz? Você já entendeu e já discerniu o sacrifício de Jesus? Você já discerniu a culpa que seria lançada sobre você? Mas foi lançado sobre um Cristo, que é o Cordeiro substituto, aquele que levou todo o pecado, aquele que Deus teve prazer em moer na cruz. Não foi nada bonitinho não, meus irmãos. Não dá para fantasiar. A morte de Cristo não é uma fantasia. Ele foi moído na cruz. A sua alma foi assolada. Por que você acha que Jesus foi o primeiro a morrer entre os três na cruz? Ele era mais fraco? Não, meu irmão, ele era carpinteiro, ele tinha uma estrutura óssea. Mas os pecados que eu e você cometemos assolou o nosso Cristo na cruz. Vocês sabem disso? O meu e o seu pecado, a nossa transgressão, assolou Cristo na cruz. Ele é a verdadeira flecha. Ele sozinho enche a aljava. Ele foi lançado na cruz. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você não entendeu isso ainda, clame ao Espírito Santo. Se aquele pecado que você tinha que deixar, você não deixou ainda, clame ao Espírito Santo, porque você ainda hoje condena Cristo, ainda hoje você prega Cristo na cruz. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que Cristo já desceu da cruz, Ele venceu a morte, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele nos trouxe vida e Ele reina ao lado direito do Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nos edifica. Esse é aquele que, meus irmãos, sem Ele é em vão. Moisés vai falar, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, nós não vamos. E é isso que nós temos que falar todos os dias, quando acordamos. Meu Pai, sem o Senhor não compensa viver. Sem o Senhor não há vida. Sem o Senhor não há alegria. Meus irmãos, nós estamos falando de um salmo pós-exílio. Ele é o término do exílio, porque Ele é o templo. Ele é o detentor de toda a glória. É tudo sobre Ele. Toda a honra e toda a glória. Ele é o descanso, meus irmãos.
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E a ele pôs a glória eternamente. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Boa noite.